hoje conversando com você sobre o pecado capital da ira. Quantas vezes você se deixa ficar irado? Já viu, né? Todos nós temos a ira dentro de nós. O problema é como é que a gente lida com ela, o que é que a gente faz com ela, né? Uma criança pode ter uma crise de ira? Pode, não só pode, como tem várias, né? Sim, até porque, quando você tava, até que você colocou, né, Celeste, esse desenvolvimento, né, emocional da criança, ela está experimentando, né, os afetos e aí os destinos disso é o amor, é o ódio, é muita raiva. Ela já sente ódio, ela já sente raiva. A gente vê até no próprio brincar dela, né, a fase da criança também muito destrutiva. Daquele brinquedo lindo que a gente compra, que a gente dá aquela boneca, a boneca está sem braço, sem perna, e abre, e tira braço, e descabela, e corta o cabelo, enfim. Eles destroem aquilo, né? Porque eles estão explorando, eles estão com conhecimento e eles estão colocando esses sentimentos em alguma coisa. Isso é constitutivo, né? Em relação à maturidade, por exemplo, ela está construindo, né? Dizer que o ser humano ele está maduro, ele está pronto, ele está passando, ele está desenvolvendo. Aí vem uma questão também da maturação biológica, né? E com determinadas idades, a criança ela está ali mais pronta para determinadas situações, né? Com relação ao próprio aprendizado, com relação ao desenvolvimento dela. Então, ela passa por etapas significativas, sim, mas isso são processos para ela se desenvolver. E há condições que aumentam essa agressividade nessa criança. Então, assim, estresse emocional. A gente pode chamar do que você vai falar agora, dos fatores que desencadeiam a ira, por exemplo? Sim, desencadeiam, na verdade, na criança, elas aumentam, porque essa criança ela está um pouco ainda sem esse freio social pronto, né? Então, ela tem atitudes muito primitivas, né? É uma criança que a agressividade, você expõe a criança a nenhum estresse e ela te responde agressivamente. Então, assim, ela tem isso já de pronto como uma resposta natural dela, né? Esse freio social ele vai sendo construído, né? Hoje, culturas agressivas levam a sociedades mais agressivas. Então, a gente tem históricos de sociedades que são mais agressivas que outras. Por quê? O freio, a cultura social daquela sociedade, daquele país levou esse indivíduo a ter um freio social mais complacente com a agressividade. Então, essa criança vai construindo esse freio social. E aí ela vai percebendo que a agressividade causa um ônus para ela que ela não quer, né? Então, a mãe fica chateada com ela, ela deixa de ganhar certas coisas. Então, ela percebe que há uma contrapartida e que uns sentimentos mais agradáveis trazem coisas mais agradáveis. Mas, obviamente, há crianças que têm muita dificuldade de segurar essa agressividade. Então, nós vamos ver que há indivíduos que são mais agressivos. No nosso início, né, se falou que a agressividade é genética, né? Então, nós temos indivíduos que têm uma propensão maior à agressividade do que outros. Por exemplo, homens são mais agressivos que mulheres, porque os hormônios masculinos levam a ter uma agressividade maior, né? Então, há indivíduos que são mais agressivos que outros, não só pela questão cultural, mas pela questão genética. Então, nós vamos ver também essa condição. O pastor estava falando que a ira, ela pode ser positiva, né? A gente vê que a Bíblia, você começou até comentando isso, a Bíblia fala muito de ira. E é nesse ponto em que esse critério de percorrer 7 questões como 7 pecados capitais, para o teólogo bíblico a gente não usa essa forma. Até mesmo porque ira, na Bíblia, é uma questão da condição humana. A gula, a avareza e outros que nós vamos ver e que nós já vimos, na realidade são pecados mesmo. A avareza, a gula, a gente viu outra, vaidade, sim. Mas a ira em si é da condição humana. A gente vê
eu gosto muito daquele Jornada nas Estrelas, que tem um imediato da Enterprise, que é o Spock. O Spock, ele não tem emoção nenhuma. Sim. Então ele situou o Spock como um vulcano, que não tem emoção nenhuma. Mas a Bíblia mostra o ser humano, o homem e a mulher, como pessoas com emoções. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que tem emoções. Tanto que diz que Deus se ira. Verdade. Então dizer que... Por que a ira de Deus é santa? Porque a atitude de Deus diante da sua própria emoção de ira é uma atitude correta. Então é essa que a gente pode fazer. A ira é uma emoção humana. Quando eu citei algumas coisas, eu tenho um QI de irritabilidade. Talvez a gente possa fazer essa avaliação. Ele diz, quando o seu carro, você está dirigindo, atola na lama ou na areia, você diz, justamente agora eu atolei. Você não fala isso? Você luta para levar 4 xícaras de café para uma mesa e alguém lhe dá um encontrão e derrama o café. É natural você ficar irado. O que você vai fazer com isso? Né? Ou então você acidentalmente dá uma volta errada no estacionamento, alguém sai do carro e gritando, onde é que você foi tirar? Você aprendeu a dirigir como? Comprou a carteira? Né? Então... Muito comum com mulheres, inclusive, né? O pessoal faz mas isso. Os homens também, mas não, mas fazem mais com mulher. Quando é mulher, vão dizer, mulher. Desculpa, de qualquer maneira, a reação emocional e natural é que nós chamamos de raiva e de ira. A Bíblia fala 2 coisas sobre ira, nos ensinando sobre isso. Irai-vos, mas não pequeis. E a outra, que você usou no início do programa, que é não se põe o sol sobre a vossa ira. A gente tem que resolver a ira. A gente tem que entender o que causou isso, né? Senão a gente vai ter doença. A gente estava falando antes, a pessoa fica com câncer, não sei o que e tal. Aí é uma mágoa, uma ira que ficou dentro de si, mas isso, elas podem trabalhar melhor isso. Mas a Bíblia mostra um Deus que se ira. Mas aí são 2 pesos, 2 medidas? A ira de Deus, ela é boa e a ira dos homens, ela não é boa? Não, a gente pode se irar. A gente se ira naturalmente por situações como essa, que são brincadeiras, lógico, mas situações muito piores. Quando você vê uma criança apanhando ou uma criança de rua e você tem vontade, puxa, por que não fazem nada? Aquela história toda. É uma reação humana, não vulcana, mas uma reação humana muito natural. O problema é o que eu vou fazer. Se eu vou agredir alguém, o que eu vou fazer com ela? Alguém me agride em um assalto. Aqui no Rio de Janeiro é normal, já fui assaltado 2 vezes. Então, o que você faz com isso? Você vai se irar e quer matar o ladrão, se vi-lo pela frente, você vai perdoá-lo, entendendo as circunstâncias. Você vai agora levar isso para o resto da vida, vai ficar com medo de andar no meio da rua. Não, agora eu não ando mais, ou então eu não ando mais de carro. Isso é não tratar do problema, é deixar o sol, né? Se pôr sobre a sua ira. É isso aí. Quando a gente lê, Paulo tem uma carta fantástica, aliás todas são, mas a primeira carta que está na Bíblia é a carta aos Romanos, que era uma igreja que ele não conhecia. Então ele escreve para eles falando sobre o plano de salvação, explica direitinho. No capítulo 1, Paulo começa dizendo que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os homens que, apesar de conhecer a Deus, preferem não tê-lo como Deus. Isso não fala só do mundo primitivo, em que você tinha a idolatria de imagens, né? Mas você fala de tudo que você coloca no lugar de Deus, que pode ser a ciência, que tem o seu lugar, e é boa, mas você pode colocar o ser humano ou qualquer coisa. Então, Deus se ira. E o que ele faz quando ele se ira com os homens que conhecem Deus, mas não o adoram como Deus? A Bíblia diz, Paulo comenta isso, Deus os abandona. Vocês querem viver assim? Vivam assim. É isso que vocês querem? Então façam isso. É isso que a Bíblia ensina. A ira de Deus se manifesta abandonando esses homens e mulheres nesse estado, inclusive
Paulo vai mais além dizendo, por isso que eles se inflamam, homens com homens, mulheres com mulheres. E com isso recebem a penalidade dos seus atos. Perfeito. Então, todo o texto, ele é bem forte, mostrando como o ser humano se afastou de Deus e Deus o deixa seguir o seu caminho. Vê como a ira de Deus ela é diferente. Ele não destruiu o homem. Pelo contrário, Deus deseja que todos se arrependam. Perfeito. E aí, nesse caso, a gente está vendo, né? Como é que a gente pode, então, conter a ira? Como é que a gente deve lidar com a ira quando ela se apresenta? Então, a neurociência antes achava que era bom a contenção, né, da raiva. Mas hoje eu acho, inclusive, que a doutora também pode até concordar comigo, que isso não faz bem para o indivíduo conter a raiva. Nem conter a raiva, nem exacerbar essa raiva, né? Porque antes, vamos socar um saco de areia, né? Vamos socar um saco de areia para ver se essa raiva sai. Toda vez que você excita a raiva, toda a química da raiva, ela vai para o teu organismo, né? Então, essa química, ela fica rodando na tua corrente sanguínea, nos teus neurônios. Essa química toda traz com ela todo esse processo muito pesado da raiva. Então, cada vez que você excita a raiva, vendo, por exemplo, a pessoa que é muito agressiva, vendo programas de agressividade, de luta, né? Ou então esses programas da tarde que só mostram violência. Filmes, né? Super violentos. Filmes violentos. Né? De matança, disso. Falam sobre violência, vivem violência o tempo inteiro. Jogos, games que são... A tendência é aumentar a violência, esse padrão violento, essa fúria, essa raiva descontrolada, né? E ao mesmo tempo, você conter essa raiva, oprimir essa raiva dentro de você, também não faz bem, também cria doenças nesse indivíduo. Então, o que fazer, né? Porque você se depara com uma situação, bom, se você não pode extravasar a raiva, porque quando você extravasa a raiva também, tem um ônus todo de uma sociedade que você vive, porque quando você extravasa, você tem aquela catarse, né? Aquela catarse momentânea de 5 minutos. E depois o que você faz com esses indivíduos todos que você, de repente, brigou, que você jogou as suas palavras de ira em cima desses indivíduos, e aí vem esse ônus e esse indivíduo começa a pagar por esse ônus, né? Então, não pode engolir, né? Porque cria doenças, e também não pode extravasar. Pelo menos não de uma forma violenta, né? Aí faz o quê? Então, a neurociência, ela sai com essa resposta, até que o pastor já falou um pouco, né? Você tem que ressignificar essa raiva. Então, você tem que ressignificar esse momento. Por exemplo, está no estacionamento e aí o outro mandou você, né? Olha, você pensa, se eu revidar, né? Aonde que isso me leva? Aonde que isso vai me levar? Daqui a 10 anos, o que significa isso para mim, né? Esse indivíduo veio me assaltar, ele levou os meus pertences, mas o que isso é para a minha vida inteira, né? E aí você começa a ressignificar e a raiva, ela não mais aparece dentro de você. Então, essa química deixa de circular na tua circulação. Lógico que não é assim, mas é um processo em que você começa a se dar conta de que você precisa ressignificar esses momentos da sua vida. E isso a gente acontece muito dentro da igreja. Porque dentro da igreja você faz uma ressignificação para o amor. Porque Cristo sempre, em todos os processos dele, ele pega e fala para o indivíduo, vamos ressignificar esse teu caminho, vamos ressignificar esses teus esquemas mentais. É isso que ele faz o tempo todo, né, no processo dele da caminhada. Às vezes a gente se ira tanto quanto uma pessoa, quanto uma atitude, um procedimento, né? A gente quer vingança, a gente quer esfolar, quer matar, quer fazer e tal, mas de repente a gente não para dizer, vem cá, eu posso tirar essa pedra? Eu posso mesmo fazer isso? Às vezes não está no alcance da própria pessoa. Novamente, a Bíblia tem uma resposta interessante. Ela diz que quando nós
pecamos, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele nos perdoa. Ponto. Mas o texto de Tiago diz, nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, não para sermos perdoados, mas para sermos curados. Verdade, verdade. Então, a possibilidade que a igreja tem de ser um grupo de amigos com quem eu converso de tudo, um grupo de aceitação, em que eu vou e digo as coisas que eu errei, a ira que eu tive demais, aquele momento nessa semana que me aconteceu algo terrível, os irmãos e amigos podem virar para mim e dizer, mas é isso, vamos orar por você. É isso. Não, eu também tive uma situação assim. Você consegue conversar e ser curado. E essa cura que vem do relacionamento entre irmãos com a mesma direção, com a mesma fé, com o mesmo objetivo de agradar a Deus, te redireciona para aquilo onde você precisa estar. Perfeito, perfeito. Eu já preciso ir para o intervalo, eu vou para o intervalo e volto, porque eu queria ainda abordar um pouquinho dentro disso que a gente falou agora, né? Porque Deus trata a gente assim, a oração. Ele sabe de tudo, mas Ele quer que a gente fale. Né? E quando o coração está muito apertado, mesmo quando a gente está irado, se você pode falar sobre aquilo, parece que você limpa o sangue, né? Não joga para dentro da tua corrente, você joga para fora. E isso é que vai curar. Né? Falar isso que joga para fora. Falar joga para fora, né? Impressionante. Eu vou para o intervalo e a gente ainda volta nessa mesma linha de papo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.